Olá! Sobre o assunto perdão, eu gostaria de ler para você 2 versículos. O primeiro se encontra em Atos 3,19 e diz assim: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O segundo se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 9, e diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, temos dois pontos principais para alcançar o perdão: o arrependimento e a confissão. Talvez você tenha pecado contra Deus. O que você tem que fazer? Chegar diante de Deus, primeiramente se arrepender. Depois você chega diante de Deus e confessa o seu pecado. Confessa o seu erro. Talvez você tenha pecado contra o seu cônjuge, sua esposa, seu marido. O que você tem que fazer? Chega diante dessa pessoa, da sua esposa, do seu marido. Primeiramente se arrepende. Não tem como pedir perdão se não se arrepender. Se arrependa, confesse o seu erro, a sua transgressão, o seu pecado e provavelmente você vai alcançar o perdão. Eu tenho visto, tenho observado que esse assunto perdão é um assunto conhecido por todos, porém aplicado de uma maneira equivocada. Eu já vi pessoas que ofendidas, que por algum motivo foi machucada, ela não tem que pedir perdão. Não é necessário. Se ela foi ofendida, mal nenhum ela fez, o ofensor, quem machucou, quem feriu, quem errou, que deve pedir perdão. Eu vejo isso como um argumento que já utilizaram para mim, né? Não, é para puxar assunto, para ver se a outra pessoa se arrepende e pede perdão. Mas não é racional. Então, se você foi ferido, está ferido, foi machucado por alguém, se você foi ofendido de alguma forma, né, não vá pedir perdão, não faz sentido. O fato é o seguinte: toda aquela pessoa ofendida, toda aquela pessoa, quando eu digo ofendido, não é o lado pejorativo, não, é o fato de ação e reação. Alguém ofendeu, alguém é o ofensor e outra pessoa é a ofendida, né? Alguém feriu, a outra pessoa é ferida. Então, se alguém te lesou de alguma forma, em seu coração, primeiramente, você tem que falar o seguinte: se é muito claro isso, você em seu coração tem que andar em paz. E aí teve uma vez que o apóstolo Pedro falou assim: mestre, perguntou para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, Senhor? Aí Jesus respondeu assim: não te digo 7, mas 70 vezes 7. E 70 vezes 7 é 490. Né? Imagina, 490 vezes você tem que perdoar o seu irmão. Né? Isso se encontra lá em Mateus, esse diálogo se encontra em Mateus 18, de 21 e 22. Né? Mas o interessante é, eu vou ler, quando a gente ama, lá em 1 Pedro, Pedro 4, no versículo 8, diz assim, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Quando você ama o seu irmão, você ama o seu filho, o seu pai, a sua esposa, enfim, quando você ama, você perdoa.
Não é verdade? Isso não acontece? Por isso que Deus, ele perdoa um pecador arrependido. Então, esse assunto perdão tem infinitas aplicações. Eu só queria deixar mais uma aplicação aqui. Todo aquele que erra, que é o ofensor na história, né? Porque vivemos em relacionamentos, né? Nós nos relacionamos. Mas temos que tomar cuidado com as nossas atitudes para não ferir o outro. Então, esse ofensor, ele necessariamente, primeiramente, ele tem que se arrepender. Após isso, ele tem que confessar. Não funciona. Olha, meu irmão, digamos que no exemplo aqui, eu ofendi o meu irmão, falei uma mentira, uma calúnia nas costas do irmão, de um outro irmão. E esse irmão A, né, o ofensor, ele chega para o irmão B e fala assim: olha, meu irmão, me perdoa aí por qualquer coisa. Não faz sentido. Tem que se perguntar: mas em que o irmão me ofendeu? Em que você me ofendeu? Tem que confessar. Tem que se confessar um pecado. Senão não se arrependeu, não mostra que se arrependeu. Então é muito importante que você, como ofensor, se arrependa do erro, se arrependa do pecado, se arrependa da ofensa, do prejuízo que você gerou a outra pessoa. Prejuízo financeiro, prejuízo de imagem, prejuízo de moral. É importante que você se arrependa e confesse, porque senão não vale. E você, o ofendido, o outro lado, se chegar alguém para lhe falar: olha, me desculpe aí, me perdoa, irmão, me perdoa, você precisa perguntar: mas em que o irmão me ofendeu? Em que o irmão precisa? Em que você precisa que eu te perdoe? Tem que ser feita essa pergunta, porque senão você vai estar perdoando algo que você não sabe. É necessário você saber, sim, do que aconteceu. Onde está a confissão aí? Porque a confissão, ela vai demonstrar que o ofensor está de fato arrependido. Então, sele essas palavras no seu coração para que você não venha cair em ciladas. Por quê? Como é que acontece as obras de feitiçaria? Acontece de uma forma que a Bíblia fala que o homem, tudo que plantar, ele vai colher. Então existe uma lei universal, a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então, se eu plantei discórdia, se eu plantei calúnia a respeito de outra pessoa, e chego nessa pessoa e falo assim: olha, você me perdoa? Na região espiritual, eu sei qual é o meu pecado, aqui no exemplo, né? Mas a outra pessoa ofendida não sabe. E aí, na inocência, não, tudo bem, está perdoado, mas nem sabe o que foi feito. Então, a lei do retorno, essa lei é uma lei universal, ela pula esse ofensor. Por quê? Porque a Bíblia fala que o amor perdoa muitíssimos pecados. Mas tudo que o homem planta, ele colhe. Porém, nesse caso aí, como ele foi perdoado, ele não vai colher e continuar no seu erro. Com isso, as prisões, os cativeiros são fortalecidos na vida, não do ofensor, que já está preso por Satanás, mas do ofendido, que libera
que deixa livre, que coloque em paz alguém que o Senhor não se agrada. Pense nisso. Parece complexo, mas não é. A regra é a seguinte: para todo ofensor, ele tem que se arrepender, confessar e provavelmente vai alcançar o perdão, a misericórdia. Ao ofendido, antes de você perdoar, você precisa saber o porquê e o que está perdoando. Porque senão, você vai estar sendo simples como a pomba, mas não vai ser prudente como a serpente. Então, eu deixo esse versículo para você. Seja simples como a pomba, mas prudente como serpente.